Alguma vez você já foi fazer uma prova vestibular, na faculdade, no concurso público e na hora você ficou nervoso, deu branco, né? Você ficou com medo e acabou não rendendo aquilo que poderia? Bem, para te ajudar com isso, eu resolvi criar esse guia de realização de provas, né, principalmente voltadas para concurso público, com base na minha experiência como aluno da escola naval, escola de alto nível, vestibular, concurso público, para compartilhar com vocês ideias, né, métodos inteligentes para você poder fazer a prova. Então, se esse vídeo é interessante para você, fica comigo até o final, dá a curtida aqui, se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo bom para você. Por que eu digo que esse é um conteúdo inteligente, tá? É um guia inteligente para você. O problema de quando você está fazendo uma prova é o estresse, a tensão que você enfrenta quando você está sendo avaliado. E esse guia vai ajudar você a ter já um procedimento previsto e treinado para tirar o improviso, para se adaptar às suas condições. Você demora mais, você é mais rápido, você é bom em português, você é ruim em português, para economizar a energia mental de decisões. Na hora da prova você tem que tomar várias decisões. Eu pulo essa questão, eu faço essa questão, eu começo por isso, eu vou por aquilo, para que você possa ter uma eficiência maior, aumentando a quantidade de acertos com menos esforço, para transformar a realização de uma prova num sistema previsível. Eu já sei o que fazer quando eu estou em dúvida, quando eu não sei nada, quando a questão é muito grande, quando não vai dar tempo de fazer a prova porque ela é muito grande, ok? Então, como é que nós vamos seguir isso daí, né? Nós vamos tentar reduzir a quantidade de decisões improvisadas na hora por protocolos que nós vamos definir aqui para você entender como ler uma prova, como marcar uma prova, como avançar numa prova, como voltar, como pontuar, né? Identificar. Para quê? Para que você diminua a ansiedade. Tá? Esse é meu objetivo aqui. Para que você tenha foco e energia mental para poder lembrar o que você estudou. Quais são os requisitos do ato, né? E não ficar pensando se está demorando muito, se você vai fazer isso ou não. Tá bem claro? Bem, olha só. Eu criei um roteiro para poder falar com você sobre esses temas, tá? E como eu disse, eu não vou fazer isso num vídeo apenas. Em 2 vídeos depois você vê a sequência. Mas eu vou trabalhar primeiro uma parte emocional. A gente chama de mindset, configuração mental. Para você entender que prova de concurso público ou prova de qualquer que você vá fazer é um procedimento em que você deve extrair o máximo do que você lembra. Vamos pegar a parte de mapeamento da prova. Você precisa entender o todo para saber quais ações você deve tomar. Vamos trabalhar técnicas de leitura do enunciado, aonde tem as palavras importantes que chamam a sua atenção e que pode haver alguma armadilha do enunciador, do examinador, tá? Vamos ver técnicas de análise de alternativas, tirar as absurdas, ficar naquelas que são mais razoáveis. E aí nós vamos entrar na parte da execução, né? Qual a sequência? O que eu devo fazer primeiro? Como eu devo pular? Quando nós chegarmos na parte de marcar o cartão resposta, nós vamos entrar naquilo que eu chamo de técnica do pontinho, né? Como aumentar a eficiência de não marcar errado no cartão resposta. Vamos fazer um checklist, transferência, análise, quantas questões certas, quantas erradas, quantas ABCDE. Vamos partir para a segunda volta, né? Você volta no início da prova e o que eu faço nos últimos minutos dessa gestão do tempo, ok? Então, isso é o que nós vamos analisar, né, nessa nossa conversa. Tá bem claro para vocês? Maravilha. Vamos começar falando sobre o mindset da prova. A cabeça vence antes que o corpo possa vencer. Você já ouviu falar em frio na barriga, né? Ansiedade, até vontade de vomitar, vontade de ir ao banheiro. Primeira coisa que você precisa entender é que você não está lá para poder gabaritar a prova. Isso eu sabia quando eu fui fazer a prova de auditor fiscal da Receita Federal. Eu sabia
que, como um atirador que só puxa o gatilho naquilo que está bem seguro, eu não podia ficar tentando, né, atirar para todo lado. Então eu quero dizer para vocês que fazer uma prova é algo que emocionalmente tem que estar claro para você. É um jogo de quem erra menos. Você pode ser o primeiro lugar no concurso acertando 70% da prova. E você pode não ser aprovado mesmo acertando 90%. Tenha claro isso para você, repete isso para você. Não é porque você sentou para fazer uma prova e você não sabia as questões que você não vai passar. Eu fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal e eu acertei 7 de 15 questões em economia. Eu conto isso para todo mundo. Imagina, e olha que eu acertei 7 de 15, eu devo ter chutado algumas, né, para ter um desempenho de menos da metade. Mas eu me mantive calmo, porque eu tinha consciência que aquela prova, naquela disciplina, ela estava difícil, porque eu estudei bastante. E eu sabia que outras pessoas também teriam dificuldade. E com isso eu me mantive focado, porque depois de economia tinha finanças públicas e a prova estava acessível e eu tinha estudado também. E eu acertei 13 das 15. Inclusive 13 com 7 eu acertei 20 das 30 questões de economia e finanças, que era um módulo comum. Então você precisa ter essa serenidade para poder entender como funciona essa evolução. Tá bem claro isso para vocês? Uma ressalva que eu faço aqui, pode parecer óbvio, né? Mas muitas pessoas erram isso antes mesmo de começar a fazer a prova. Leia as instruções na capa da prova com atenção. Eu sei que as pessoas não gostam de ler manual de eletrodoméstico, contrato de cartão de crédito, de mentoria, nada disso. Mas você precisa ler, né? Quando começar, o que fazer, como marcar, tem que assinar no cartão, tem que marcar, não pode fazer isso. Eu já vi pessoas perdendo o concurso porque não implementaram comandos que estavam na capa da prova. Normalmente o fiscal de prova dá uma reforçada, mas cabe a você fazer esse tipo de leitura, tá? Bem, chegou no dia da prova, ou no simulado, né? Tudo isso aqui que eu estou falando serve também para simulados, né? Você vai fazer essa prova, né? E você tem que estar, o seu corpo tem que estar numa condição ótima, no sentido de estar descansado, confortável, calmo, sereno. Você não pode chegar no dia da prova correndo, esbaforido. Isso já vai prejudicar, né, os elementos, os neurotransmissores da sua cabeça. Então seja o primeiro a chegar, senta lá. Você não está lá para bater boca com fiscal de prova por causa de raio-x. Deixa outra pessoa fazer isso. Por causa. Não. Você chega antes, você senta lá, fica sereno, fecha os olhos, medita, né? Para que você já vai ao banheiro antes, já bebe água antes, para você ficar tranquilo. Não é o momento de você ficar lembrando que você está desempregado, que você estudou muito, que você tem que passar no concurso, que seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido vão cobrar você, que você quer dar orgulho para o seu mentor, porque o seu filho desejou boa sorte. Não é o momento de nada disso. É a hora de você ficar zen, né? Porque somente com a sua cabeça e o seu corpo nessa condição mais otimizada é que você vai poder lembrar qual é o prazo para apresentação do recurso. Porque fora isso você não vai conseguir a lugar nenhum. Ok? Vamos lá. Começamos o mapeamento, né? Foi dada a largada. Podem começar a prova. Ok, primeira coisa. Quanto tempo dura a prova mesmo? O simulado? Quanto tempo dura? 4 horas? 4 horas e meia? 5 horas? Né? Quantas questões são? São 60 questões? Então, quantos minutos por questão? Você já tem que sair para a prova sabendo disso. Dá uma olhada aí no edital da prova do seu concurso e veja lá quantas questões são e quanto tempo você tem. Quanto tempo você vai gastar para o cartão resposta? 15 minutos para poder marcar lá as bolinhas, nós vamos falar sobre as bolinhas, né? 20 minutos para poder ficar tranquilo, estabeleça isso, tem que estar claro para você, né? Quanto tempo sobrou para cada questão? 3 minutos? Tem discursiva? Então vamos deixar lá 60 minutos para a discursiva, né? Qual o tempo que eu vou pegar para ler primeiro a discursiva, depois para escrever? Tudo isso tem que estar definido.
E você vai treinar isso muitas vezes quando você estiver fazendo os simulados. Por isso que na mentoria você faz simulado toda semana, para você poder chegar a essa análise. Agora, preste atenção, no dia do concurso não pode relógio, no dia do concurso não pode celular. Apenas o fiscal de prova vai mostrar para você, né? Já passaram 30 minutos, já passou 1 hora, já passou 2 horas, então você tem apenas um alarme a cada 30 minutos. Então treine com isso, tá? Você está fazendo a prova, o simulado em casa, e a cada 30 minutos o alarme toca dizendo que já foi 30 minutos. Quando você estiver treinando o simulado em casa, acabou o tempo do concurso, 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas, acabou a prova. Porque no dia do concurso, o fiscal vai tomar a tua prova. Então, fez o simulado, eram 60 questões, deu o tempo total, né? Lembra que tem que marcar o cartão resposta. Acabou o tempo, para. As outras deixa em branco. Por quê? É o castigo. O seu cérebro precisa entender que ele tem essa necessidade da rapidez para ele não ficar de fora disso daí. Maravilha? Vamos ver mais um aqui, ó. Para você poder entender, essa primeira passada, ela tá ligada a você entender se eu devo começar por português, devo fazer a sequência da prova, o que eu vou fazer, né? Conforme você vai fazendo os simulados, você vai ver que você tem mais facilidade, de repente, nas matérias de direito, porque é só ler e marcar. Ou então essas matérias são grandes demais. Você prefere fazer de português, porque aí você está com a cabeça tranquila para poder ler os textos, né? Português normalmente é interpretação de texto. Então assim, eu, Carlos André, começo pelas matérias que eu vou melhor. Porque isso já me deixa emocionalmente mais tranquilo, mais confiante. Obviamente que se eu começar por uma matéria que eu domine e der o azar que vier uma prova de lascar, eu falo justo onde eu estava melhor, o bicho já vai pegar. Mas a ideia é deixar aquelas matérias que são os seus pontos mais fracos. Lembra da matriz SWOT, né? Quando você estudou, né, na mentoria, você entendeu a necessidade de você ter a identificação de forças e fraquezas. Os simulados mostraram isso para você, verde, amarelo e vermelho. E aí, nesse mapeamento inicial, em que eu vou percorrer na minha sequência, né, primeiro aqui, depois lá, eu já vou fazendo pequenas marcações para identificar, né, quais são os blocos de disciplinas, quais são as matérias, né, que eu estou querendo identificar. E isso vai permitir eu já ter o controle, sou eu que estou sob o controle, tá? E isso vai permitir que você possa ter análises mais adequadas. Eu vou fazer um próximo vídeo para separar aqui falando sobre como você lê o enunciado, como você lê as alternativas, tá? Só sobre isso, vai ser a parte 2 desse vídeo. Maravilha? Deixa a sua curtida, deixa o seu comentário para eu saber se você está gostando disso daí, para eu poder fazer outros vídeos sobre o tema, tá? Esse daí foi uma sugestão que o mentorado me falou, como fazer provas de concurso. Maravilha? Até o próximo vídeo.